Hoje vamos continuar olhando para os dons espirituais e observar mais alguma coisa nesse sentido. Vamos ler desde o versículo 4, Romanos 12, 4, porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Agora vamos ver mais uma vez alguns versículos em 1 Coríntios capítulo 12. Vamos escolher alguns versículos aqui no começo do capítulo. Versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em tudo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Mais um versículo só, versículo 28. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Só isso que vamos ler por enquanto. Deus há de abençoar ricamente mais essa leitura da sua palavra. Ontem nós começamos a considerar estes dons espirituais e notamos, entre outras coisas, que são importantíssimos para cada um de nós. Não só na nossa vida particular, mas também na igreja local. Devemos lembrar que é impossível fazer a obra de Deus sem dons espirituais. Se nós tentamos fazer a obra de Deus por meios carnais ou pela capacidade humana, havemos de fracassar. De nós mesmos nada podemos fazer, porque o trabalho de Deus é um trabalho espiritual. Eu gostaria de notar isso logo no início, antes de considerar alguns desses dons. Lembra como lemos agora em 1 Coríntios 12, nos versículos 4, 5 e 6, que há uma diversidade de dons, mas é o mesmo Espírito. Ele tem dado uma diversidade de dons, muitos dons diferentes, mas é o mesmo Espírito Santo que está distribuindo estes diversos dons. Isto é o versículo 4. Mas quando chega no versículo 5, ele diz que há uma diversidade de ministérios, mas é o mesmo Senhor. Esta palavra ministérios simplesmente quer dizer serviço. Para ministrar, conforme a Bíblia usa a palavra, quer dizer servir. E o ministério é um serviço. Então ele diz, em primeiro lugar, no versículo 4, que há uma diversidade de dons, todos dados pelo mesmo Espírito. E agora no versículo 5, que há uma diversidade de serviços. Isto é, os serviços feitos por estes dons. Os dons são diferentes e os trabalhos feitos pelos dons também são diversos.
Mas ele diz, são diversos os ministérios, os serviços, mas é o mesmo Senhor. Porque se o Espírito dá o dom, é o Senhor que manda no serviço. Isso quer dizer que o dom que você tem, recebeu do Espírito Santo, mas você tem que usar aquele dom sob o controle do Senhor, obedecendo às ordens dele, fazendo o que ele manda. Se você tem um dom dado pelo Espírito Santo, não é para você usar aquele dom do jeito que você bem entende, conforme o seu bel prazer. Aquele dom dado pelo Espírito tem que ser usado debaixo das ordens do Senhor. E no versículo 6, ele fala dos resultados deste trabalho, a diversidade de operações ou resultados feitos pelos vários serviços. Diversos dons usados em diversos serviços, produzindo diversos resultados ou operações. Mas ele diz, embora tendo diversos resultados, é o mesmo Deus que dá tudo isso. Porque se você possui um dom dado pelo Espírito Santo, você tem que usar este dom em obediência e submissão ao Senhor, mas deve lembrar que é só Deus que poderá produzir o resultado. É por isso que eu digo mais uma vez, que o trabalho de Deus só pode ser feito por meio de dons espirituais. Nós nunca podemos produzir resultados. E Deus não pede que produzamos resultados. Ele pede, Ele exige que usemos o dom que Ele deu, seguindo os mandamentos do Senhor, mas produzir resultados fica com Ele. Nós semeamos a semente, Ele dá o crescimento. É isto que Paulo disse em Coríntios capítulo 3. Ele semeou, Ele plantou, outro veio regando, mas disse Paulo, é Deus que dá o crescimento. Então esses dons que nós temos são importantes para o crescimento do trabalho. Vêm de Deus, devem ser controlados por Ele, e Ele mesmo vai produzir os resultados. Talvez antes de deixar isto, devo dizer mais um pouquinho. Pensando no trabalho do Senhor, estes dons espirituais que Deus tem dado, distribuído entre o seu povo, são suficientes para que o trabalho prospere conforme a vontade de Deus. Nunca precisamos recorrer à sabedoria humana ou capacidade humana para conseguir alguma coisa. Podemos confiar em Deus e no uso dos dons espirituais que Ele tem dado. Nunca precisamos recorrer a métodos ou meios mundanos ou naturais. Podemos confiar e devemos confiar em Deus e nos dons espirituais que Ele tem dado. Agora, hoje, vamos considerar alguns desses dons. Ontem, na parte de perguntas e coisas assim, houve algum comentário sobre certos dons que não existem mais. E foi resolvido passar mais algum tempinho hoje considerando isso. Mas para entender esses dons, devemos observar que são 3 tipos de dons nessas listas que temos no Novo Testamento. Temos lido uma lista de dons em Romanos capítulo 12. Acabamos de ler outra lista em 1 Coríntios capítulo 12. E poderemos achar mais se tivéssemos lido em Efésios e em 1 Pedro. Tem muitos dons mencionados no Novo Testamento. Muitos.
Mas essas listas não são listas completas, são apenas amostras. Tem muitos dons espirituais. É bom lembrar disso, porque talvez você vai encontrar com pessoas que dizem que existem 9 dons espirituais. Uma vez eu vi um livro, e na capa estava escrito o título do livro, Os 9 Dons do Espírito Santo. Eu não li o livro, porque o próprio título indica que o escritor não sabe muita coisa a respeito dos dons e pensa que são apenas 9. Você pode contar em Romanos, em Coríntios, em Efésios, em Pedro, muito mais do que 9. E essas listas não são completas. Mas essas listas se dividem em 3 partes. Primeiramente, tem um grupo de dons que podemos chamar de dons fundamentais. Quer dizer, dons que foram usados no fundamento, no início da igreja. Esses são 2. O dom de apóstolo e o dom de profeta são dons fundamentais, eram necessários, eram usados no fundamento da igreja, no início, mas não existem mais. Para provar isso, podemos citar Efésios capítulo 2. Você lembra que em Efésios, no capítulo 1, ele fala da igreja como sendo o corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça da igreja. Ele usa em Efésios capítulo 1 a figura do corpo para mostrar o que é a igreja. Mas quando ele chega em Efésios capítulo 2, ele usa uma figura diferente. Não é mais o corpo, mas é um edifício. É um templo santo no Senhor. E a igreja é este templo do Senhor. E no final do capítulo 2 ele diz que este edifício está construído sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Isto não quer dizer que os apóstolos e profetas são o fundamento da igreja. Não vamos pensar assim. Vamos lembrar do que ele diz em 1 Coríntios capítulo 3, que outro fundamento ninguém pode pôr a não ser aquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo é o fundamento e ninguém pode pôr outro. Ele é o alicerce que sustenta todo o edifício que é a sua igreja. Mas no seu trabalho, os apóstolos e os profetas lançaram o fundamento, iniciaram aquele trabalho. Lembra como Paulo disse outra vez aos Coríntios: eu, como sábio construtor, lancei o fundamento. Eles deram início àquele trabalho. E é por isso que ele diz em Efésios que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Não que apóstolos e profetas sejam o fundamento, mas o fundamento é deles. Eles lançaram o fundamento, eles iniciaram o trabalho. E era necessário aqueles 2 dons naquele tempo e não são necessários hoje. Veja por quê. O Senhor Jesus Cristo foi embora para o céu, mas enviou aqueles apóstolos com autoridade para ensinar e pregar. E eles, enviados pelo Senhor, deram início àquele trabalho. Eles deixaram a palavra do Senhor escrita no Novo Testamento. Tudo que a igreja precisa saber para sua orientação, para o seu desenvolvimento, tudo que ela precisa saber está escrito no Novo Testamento. Não precisa mais nada. Então não precisamos ter mais apóstolos, porque temos a doutrina dos apóstolos. E aqueles apóstolos morreram e não pode aparecer mais. Você lembra como os Atos dos Apóstolos e também 2 Coríntios, especialmente 2 Coríntios, mostra
as qualificações de um apóstolo. Para ser apóstolo, tinha de ser chamado e enviado pessoalmente pelo Senhor Jesus. Tinha de ser uma pessoa que acompanhou o Senhor Jesus Cristo desde o seu batismo até ele voltou ao céu. Claro que aquela geração de pessoas já passou. Não tem mais ninguém no mundo hoje que tem esta qualificação. Não pode haver apóstolo no mundo hoje, a não ser aqueles apóstolos que o Novo Testamento chama de falsos apóstolos. Esses tem bastante. Mas apóstolos verdadeiros não existem mais. O dom de apóstolo é um dom fundamental. E profeta também. No início da igreja não tinha o Novo Testamento. E para a igreja receber as instruções que precisava, o Senhor falava através dos seus profetas. O profeta é uma pessoa que ouve a mensagem diretamente do Senhor e transmite isto ao povo. Mas agora temos uma revelação completa. Deus não vai revelar mais nada. Não vai acrescentar mais coisa que não esteja na Bíblia. A revelação está completa. Então não tem mais serviço para o profeta. Estes dons eram fundamentais. Eram necessários no início. Hoje não tem mais necessidade nem serviço para apóstolo ou profeta. Mas agora vamos considerar um segundo grupo de dons. Esse é um grupo maior, tem mais que dois. Mas esse segundo grupo vamos chamar de dons que foram dados como sinais, para servir de sinal para o povo. Nesse grupo tem vários dons. Se você ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai encontrar muitos sinais que o Senhor Jesus Cristo fez. E quando deixa aqueles evangelhos e entra nos Atos dos Apóstolos, vai ver que os apóstolos também fizeram sinais. Lembra como Paulo disse aos Coríntios, os judeus pedem sinal. Os gregos estavam querendo sabedoria, ouvir alguma filosofia, algum discurso bonito, mas os judeus, eles estavam na procura de sinais. E com razão. Se você lembrar que lá no Velho Testamento, séculos, milênios atrás, Deus deu uma religião ao povo de Israel. E Ele confirmou aquilo com sinais que ninguém podia duvidar. Lembra quando Ele deu a lei? E instituiu aquele culto do tabernáculo com aqueles sacrifícios de holocaustos, tanta coisa impressionante. Lembra que Deus fez sinais e maravilhas. Ele desceu no Monte Sinai para falar e dar as instruções para o povo. Até o monte tremeu, e houve vozes de relâmpagos e sinais que assustaram o povo. Quando aquela lei foi lida pela primeira vez, aquele monte tremeu, aquelas vozes foram ouvidas, tanta coisa impressionante. Mas em subsequentes leituras daquela lei, cada vez que aquela lei de Deus foi lida, esses sinais não se repetiram. Foi só no início, não precisava repetir. Deus já tinha dado a lei, já tinha carimbado com aqueles sinais, e não precisava carimbar cada vez que apresentava. E assim, quando entramos no Novo Testamento, Deus enviou os seus apóstolos, seus servos, para anunciar o Evangelho e plantar a igreja. E Deus carimbou aquilo com sinais. Mas aqueles sinais eram provisórios, passageiros, não continuam. Entre esses sinais, podemos citar alguns dos dons que mencionamos em 1 Coríntios 12. Dons de curar, variedades de línguas, e muitas coisas semelhantes. E vimos como no início, quando o Evangelho estava sendo pregado e quando os irmãos levavam para outras localidades, esses sinais apareceram. Mas o que quero mostrar para os irmãos é que aqueles sinais apareceram por pouco tempo, muito pouco tempo, e logo cessaram. Não cessaram porque Deus fracassou e não tinha mais poder para fazer. Claro que não foi isso. E não foi porque os apóstolos esfriaram e perderam o seu poder espiritual. Não foi isso. Cessaram porque nunca foi o propósito de Deus que continuasse.
Não vamos tomar o tempo de entrar em detalhes, mas lembre outra vez da lei. Começou com sinais, e os sinais nunca se repetiram. Veja a mesma coisa nos profetas. Quando os profetas começaram, lembra de Elias? Lembra de Eliseu? Logo no início do período dos profetas, ressuscitaram mortos, abriram o rio Jordão e o profeta passou em terra seca, fizeram tantos sinais. Mas quem foi o maior de todos os profetas? Foi João Batista. O Senhor Jesus Cristo disse: João é maior que todos os profetas. E de todos que nasceram de mulher, nunca nasceu ninguém maior do que João Batista. E ele foi o último dos profetas, daquele grupo, daquele período. E sabe o que o Novo Testamento diz a respeito dele? João não fez sinal algum. Ele era mais fraco que Elias. Ele não tinha o mesmo poder que Eliseu. O próprio Senhor disse que ele era maior do que ele. Mas não fez sinal. Porque não era o propósito de Deus que os sinais continuassem. Deus não dá sinais à toa. Tem necessidade, Ele dá no início da lei, no início dos profetas, e como vamos ver agora no início da igreja. Talvez nesta altura, em vez de apenas citar, vamos tomar o tempo para ler mais um trechinho, ou talvez 2 trechos, porque quero que vocês reparem bem nisto. Vamos para Marcos, capítulo 16. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 16. E agora vamos ler isso com cuidado e observar bem o que diz neste finalzinho do Evangelho segundo Marcos, porque aqui ele fala de sinais, e vamos ver o que ele fala realmente a respeito destes sinais. Vamos começar no versículo 15. E no versículo 15 temos uma ordem. Versículo 15: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Eis a ordem que o Senhor deu, um mandamento: ide, pregai o Evangelho. O versículo 16, ele faz uma afirmação: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Depois dessa afirmação, nos versículos 17 e 18, ele dá uma promessa. Veja bem a promessa: estes sinais seguirão aos que crerem. Veja que ele está falando de sinais. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esta é a promessa. Aqueles que creem, estes sinais seguirão. Uma promessa, e quando o Senhor promete, Ele não pode falhar. Ele cumpre as suas promessas. Mas veja agora um comentário sobre isso. O comentário de Marcos, nos versículos 19 e 20. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Este é o comentário de Marcos sobre aquela promessa. Agora, o que eu quero que vocês separem: primeiro, a promessa, e depois o comentário. A promessa. Veja os verbos que ele usa. Cada verbo no tempo futuro. Não vamos ter uma lição de gramática, porque eu não entendo nada de gramática, mas cada um lendo isso vê que é futuro. Ele diz: estes sinais seguirão. Seguirão é futuro, coisa que vai acontecer amanhã ou depois, não é coisa do passado. Pois ele diz: eles pegarão em serpente, eles porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É coisa futura. Quer dizer, o Senhor estava prometendo algo que ia acontecer. Não tinha começado, mas ia acontecer. Agora, vamos pensar no comentário de Marcos. E dando uma olhadinha nos verbos que Marcos usa nos versículos 19 e 20, ele não continua falando no futuro, e ele também não está falando no presente.
ele vai para o passado. Ele diz, olha, eles pregaram. Pregaram não é o que estamos fazendo agora, é o que fizemos ontem, é passado. Ele diz, eles saíram por toda parte, eles pregaram por toda parte, o Senhor confirmando com os sinais que se seguiram. Passado. Olha, pense bem. Se os sinais ainda estivessem aparecendo quando Marcos escreveu isso, sabe o que ele ia escrever? O Senhor está confirmando com os sinais que estão seguindo. Aqueles apóstolos saíram e pregaram por toda parte. O Senhor confirmando com os sinais que se seguiram. Eu não sei se vocês estão com a versão corrigida ou atualizada, mas a versão corrigida diz seguiram, atualizada diz seguiam, mas em todo caso é passado. Tanto um como o outro não tem nada de presente nem futuro, é coisa que já passou. Então não há diferença, não há dificuldade. O que Marcos está dizendo é que esses sinais foram prometidos pelo Senhor e ele cumpriu a promessa fielmente e aquilo já cessou. Agora, vamos mais para frente na Bíblia ler outro trecho para ver a mesma coisa em Hebreus capítulo 2. Não precisamos tomar tempo lendo desde o começo do capítulo, acho que podemos começar no 3º versículo. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então vamos parar aqui um pouquinho para notar, neste versículo 3, que esta mensagem da salvação foi anunciada primeiramente pelo Senhor. Depois ele diz, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Tem o Senhor, tem aqueles que ouviram diretamente do Senhor, e tem o escritor e aqueles que ele diz, nós. Estes que ouviram diretamente do Senhor, transmitiram para nós. Não sei se dá para perceber isso. O Senhor anunciou primeiro. Então diz o escritor, nós recebemos esta mensagem realmente de segunda mão. O Senhor falou para aqueles e eles confirmaram para nós. Agora vamos pensar nesses dois grupos. Eles que ouviram diretamente do Senhor e nós que recebemos de segunda mão. Agora vamos ler o versículo 4. Testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Testificando também Deus conosco. Não é isso que ele diz. Por que será que este escritor diz? Porque ele não diz. Deus está confirmando conosco por meio de sinais e maravilhas e milagres. Por que ele diz? Deus confirmou com eles, aquela primeira geração que recebeu diretamente dele, Deus confirmou com eles por meio de sinais e maravilhas, porque só naquela primeira geração que a coisa aparecia. E estes que tinham recebido de segunda mão, ele só podia dizer, olha, a mensagem veio diretamente do Senhor. E o Senhor confirmou com aqueles primeiros. Não está confirmando mais. Já carimbou no início. E Deus não precisa repetir esses sinais. Esses sinais já serviram o seu propósito. Foram dados no início para comprovar que o Evangelho é a palavra de Deus, a igreja é a obra de Deus. Ele já mostrou os sinais para provar isso. E agora, como o Senhor disse a Tomé, bem-aventurado aquele que não vê e ainda crê. Mas os judeus incrédulos queriam sinais. E o mundo de hoje quer sinais. E se você continuar examinando no Novo Testamento, você vai descobrir que um dia vai aparecer um anticristo. E a vida dele será com sinais e maravilhas e prodígios. E por meio de sinais enganará muita gente. Quando em nossos dias começa a aparecer muitos sinais, e gente procurando sinais, e gente falando em fazer sinais, sabemos que não é de Deus. Ele deu sinais no início e não repete agora no fim da dispensação. Mas os sinais que começam a aparecer, vêm do outro lado, preparando o povo para receber o anticristo. Agora isso levou mais tempo do que eu pretendia, mas só para concluir, uma palavrinha sobre o terceiro grupo de dons. Já temos falado de dons fundamentais, que não existem mais, isto era apóstolo e profeta.
usados no fundamento e não são mais necessários. O segundo grupo são os dons dados como sinais, que também eram necessários para confirmar a mensagem, mas agora não aparecem mais, cessaram conforme o propósito de Deus. E o terceiro grupo, podemos chamar de dons permanentes. Temos lido de vários deles aqui. Em 1 Coríntios 12, lemos de um dom muito interessante chamado dom de socorro, de auxílio. Temos lido também do dom de governo. Ouvimos isso ontem à noite do nosso irmão Jaime falando do governo da igreja, dom que presbíteros precisam. Lá em Romanos capítulo 12, lemos hoje de diversos dons que ainda continuam. Ele falou do dom do ministério. E não vamos confundir isso. Já falamos no início hoje, e ministério quer dizer serviço. O dom de ministério é o dom de servir. Ele fala também do dom de ensino, em Romanos capítulo 12. Ele fala também do dom de repartir, o contribuir. E não vamos pensar que ele está pensando em coisas financeiras quando ele fala deste versículo. Este é um versículo apenas. Lembra de Romanos capítulo 1? Quando Paulo disse que ele tinha muita vontade de chegar em Roma para repartir com eles, para contribuir alguma coisa para o progresso do Evangelho lá. Não estava pensando em levar alguns cruzados para ele, estava pensando em contribuir com o seu trabalho evangelístico, ajudando, fortalecendo a igreja, contribuir com aqueles dons que Deus nos deu, contribuir com o nosso esforço, com a nossa cooperação em todo o trabalho do Senhor. E vou citar mais uma vez. Em Romanos 12 ele fala do dom de exercer misericórdia. Às vezes nós pensamos que dom é só pregar, alguns até pensam que dom é mandar nos outros, mas não é nada disso. Vamos perceber que é uma variedade de dons. O dom de auxiliar, como diz em Coríntios 12, simplesmente estar sempre pronto, disposto a dar uma mão para qualquer coisa que for preciso. Uma igreja que tem dons assim é uma igreja feliz. É uma coisa tão natural, às vezes, uma pessoa estar disposto a fazer bastante trabalho, contanto que ela seja o chefe, que os outros ajudem. Eu vou fazer tal coisa, vocês me ajudem. Muitos querem fazer, liderar, ter aquele que está na frente e com os outros só ajudando. Mas esse dom é o dom de ajuda, de ajudar, de auxiliar, sem pensar em ser a primeira pessoa, sem pensar em ter alguém, simplesmente pronto e disposto a ajudar. Aquele dom de exercer misericórdia, pense bem nisso. Aquele dom de ministrar, de servir. Veja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não veio para ser servido, mas para servir. E quando pensamos nesses dons, logo percebemos que dom não é o que muita gente pensa. Muita gente pensa que dom é alguma coisa que coloca a gente acima dos outros. Olha, eu tenho mais dom que vocês, então vocês fazem o que eu mando. Não é isso. É bem o contrário. Quanto mais dom você tem, mais você é devedor para servir os outros. O dom é dado para poder servir e fazer a obra do Senhor. No exército, quando a gente sobe de grau e ganha mais uma coisinha aqui no braço e ele gosta de mostrar aquilo e acha que ele está subindo de posto. Mas se o crente tem vários dons, não são coisinhas aqui no braço, é mais dever que ele tem para servir, não para ser o maior, mas para ser o menor. Então acho que já tenho falado bastante, e vamos parando por aí e deixar um tempo para os irmãos falar também, não apenas fazer perguntas, mas acrescentar mais alguma coisa que às vezes eu esqueci de falar, ou às vezes que não aprendi ainda, e trocando ideias sobre esses versículos, sobre esses dons. Acredito que tem muita coisa que todos nós podemos aprender para o nosso proveito.